Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Crisney Barbosa, formado aí, graduado em língua portuguesa, letras, também aí especialista em gramática, literatura brasileira e redação. E também atualmente, aí, finalizando agora em junho de 2024, meu mestrado em educação, formação para professores. Também estou fazendo psicanálise para entender um pouco essa mente, tanto do adolescente, da criança, poder ajudar também os professores em sala de aula, nas suas didáticas, compreender um pouco aí o desenvolvimento dessa problemática que se apresenta dentro da sala de aula, o interesse, o desenvolvimento dos adolescentes para a educação, para a formação, a valorização da educação, a autonomia desse adolescente. E é importante focar nessa questão da autonomia do professor também. Então, falei em alguns vídeos, compartilharei com vocês minhas ideias, meus conceitos sobre educação, baseado aí nesse processo da minha formação como educador, como formador, como professor de sala de aula também, muita experiência em mais de quase 15 anos de sala de aula, compartilhar aqui com vocês projetos, ideias e assim por diante. Toda a formação vai estar baseada aí mesmo no professor, na educação, na formação. É uma aprendizagem baseada em problematização da situação. Falar um pouco sobre a autonomia do professor, sempre baseado em alguns autores bem conhecidos e considerados na sociedade. Então, iremos aí basear essa formação na autonomia do professor, José Contreras, ele que vem trazer aí a ideia da autonomia perdida do professor. No passar dos anos, aí, o professor perdeu essa autonomia, onde ela está, como a gente vai encontrar essa educação, o que é educação, o que é autonomia, como o professor desenvolve isso em sala de aula, como o aluno desenvolve essa autonomia e como o professor desenvolve como encontrar, reencontrar essa autonomia do professor em sala de aula. Isso é muito importante. Nós devemos frisar muito bem essa questão aí. O que é o professor e o que é esse professor hoje na nossa sociedade, quais ideias, qual a atualidade, o que esconde, que opções, que visões são necessárias hoje para uma educação de qualidade, visando currículo paulista, visando a BNCC e assim por diante, tudo que volta aí à educação. E outro autor que eu gosto bastante e sempre indico aí para que os professores estejam sempre cientes dele, da teoria, é Antônio Zabala, Práticas, da educação, como ensinar. Ele deixa um legado importantíssimo nesse livro aqui, para futuras gerações aí, a questão da avaliação, a sequência didática, a sequência de conteúdo, a relação de interatividade dentro de sala de aula, qual é o papel do professor, qual é o papel do aluno, qual é essa interação com o professor, as metodologias ativas que nós temos hoje também, que são importantíssimas, aula invertida, recursos tecnológicos, tudo aí que o professor pode estar utilizando, mas a gente pergunta, conforme o Contreras, quais é essa autonomia mesmo do professor em cima dessas metodologias ativas e tudo isso que vem acontecendo na nossa sociedade educacional. E outro autor que eu gosto bastante, vocês provavelmente professores e conhecedores e amantes da educação, da formação, conhecem, que é Henry Young. Esse é muito importante, que os professores como intelectuais, rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem, Então, o professor como intelectual, como uma pessoa que está ali na formação, na frente, em uma posição que os alunos têm que enxergar você como um ser intelectual. Conhecer o seu conteúdo, conhecer a informação, conhecer todo esse desenvolvimento que temos que ter nesse sentido da aprendizagem, da formação do conteúdo, rumo a uma pedagogia. Então, quando a gente tem esse elemento importante, que é o desenvolvimento da nossa
estrutura, aquilo que nós entendemos das necessidades da comunicação, da formação, da estrutura, da aprendizagem, da proposta do currículo, a metodologia que nós caracterizamos dentro da nossa sala de aula e como essas metodologias, conforme autores, conforme teorias, conforme várias situações, trazemos para dentro da sala de aula para o nosso desenvolvimento como professores. Então, trazer soluções, trazer teoria, trazer aplicação, realidade da escola, realidade local, realidade do professor, realidade do aluno. Então, tudo isso vamos transformar aí, então, um professor nessa busca pela educação, pela formação e pela estrutura que nós temos. Então, isso abre leque aí para a nossa formação e a nossa estrutura como professores. Então, fica aí a dica. Pode deixar aí nos comentários, tá? Alguma pergunta, quer saber sobre alguma metodologia, algo que vocês queiram desenvolver também um pouco mais sobre educação. Não esqueçam, professor tem autonomia, professor é intelectual, professor tem prática de ensino e isso é muito importante para nós, tá? Então, um abraço a todos e na próximo vídeo que eu vou postar, já vou começar a falar um pouco sobre avaliações, tá bom? Então, espero aí que por semana eu deixo pelo menos um vídeo aí por semana falando sobre educação, estrutura e deixem aí no comentário o que vocês querem conhecer mais sobre a educação, ok? Um abraço a todos. Se ficou aí até o final desses 6 minutos e poucos aí, eu agradeço, tá bom? E até a próxima, pessoal. Educação de qualidade para todos. Isso é o princípio da educação, que está na Constituição, que está no ECA, que está na EDB. Educação para todos e de qualidade. Um abraço, até mais.